Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Currículos e Cinismos na Contemporaneidade, Violências e Diferenças Aportadas. Esse texto tem minha autoria, de Fabiana Gomes, sou professora do Instituto Federal de Goiás, do campus Uruaçu. Também autoria de Alexandre Luiz Polizel, doutorando da Universidade Estadual de Londrina, e do professor Dr. Moisés Alves de Oliveira, também doutor da Universidade Estadual de Londrina. Bom, o que nos motivou à escrita desse trabalho tem relação com os acontecimentos que envolveram as discussões em torno dos currículos educativos no pós-2014, com as votações dos Planos Nacionais de Educação. Tais discussões tentaram suprimir dos currículos educativos alguns termos como gênero, sexualidade, diferenças, etnia, regionalidade, enfim. Além destes, outros projetos emergiram conclamando a proibição de temáticas contundentes, atreladas à educação como instrumento de combate às desigualdades sociais. Considerando, então, esse cenário, o presente texto procurou tematizar os currículos como tradição inventada, que invisibiliza alguns corpos e os delegam à perspectiva da anormalidade na contemporaneidade. Para isso, nós tentamos seguir 3 caminhos analíticos. Tradições inventadas, procurando situar o olhar à questão curricular e à anormalidade. Violência simbólica, procurando apontar a crise como um espaço de disputa para as formatações do currículo. E, por fim, um currículo autoritário, apontando as estratégias de apagamento das temáticas citadas anteriormente. Pensamos o currículo como tradição quando este elege os saberes formativos e os saberes que são ou não permitidos, né, legitimando-os e hierarquizando-os com uma produção de sujeitos ditos normais. Dessa forma, é passada a falsa ideia que os saberes são neutros e imutáveis, desconsiderando os saberes que emergem dos clamores de novas formas de existência e que buscam, claro, serem reconhecidos nos currículos escolares. Considerando o cenário que nós nos propusemos analisar, vemos um apagamento dos saberes nos currículos de mulheres, negras, negros, LGBTs, indígenas, ribeirinhos, moradores do campo, enfim, de múltiplas identidades. A primeira estratégia é a hermenêutica do cinismo que vemos ser operada pelos antimovimentos conservadores, aquele que podemos tratar como solidificado, ou seja, o cinismo conservativo. E conservativo para nós como aquele que não quer compreender o outro, abrir-se à escuta e ao diálogo. E por nós, a negociação coloca o enunciado do outro como uma ameaça. Em contraponto, o outro cinismo possível é o cinismo transformativo. Nele há negociação e margem para as mudanças. Todavia, entrar em embate com valores consolidados irá envolver uma coragem de verdade, parresiana. Em meio a discussões referentes a seu caráter de currículo administrativo, libertário, ou que desconfia das verdades disponibilizadas aos estudantes, mostram-se as tradições que produzem sujeito. Até mesmo em meio à implementação de temáticas como gênero e sexualidade, que são voltadas a um viés neogenista e higienista, onde há uma educação guiada pela moralização da saúde e sanitarização das moralidades, que abrace novas identidades que emergem e conclamam reconhecimento, ou que respondem uma onda conservadora agressivamente aos novos modos de ser. Então, eles passam a ferir a tradição normativa. Os movimentos conservadores, ao levantarem seus cartazes repletos de ódio, né, com termos homofóbicos, transfóbicos, misóginos e outras múltiplas formas de preconceito, durante as votações dos planos de educação, levantaram a pauta única de ideologia de gênero, e com isso distorceram proposições curriculares sobre discussões referentes à educação para a sexualidade. As violências simbólicas mantêm-se, então, impregnadas nos currículos, violências essas que passam despercebidas socialmente, estando naturalizadas nas práticas sociais e culturais.
Então, em meio ao dispositivo da sexualidade do currículo como tradição inventada, os discursos que perpassam entre essas instâncias acabam produzindo seus efeitos. E o circo midiático se arma aproveitando-se das discussões curriculares e seus extravasamentos de violência simbólica, ampliando com isso, né, o avanço dos discursos conservadores e um ampliamento da sua rede de aliados. Usando a máxima da ideologia de gênero, então, que sexualidade é do âmbito do privado, eles ignoram as expressões de desejo, comportamento, corpo e auto-identificação LGBTs, anunciando que essas devem ficar restritas à educação da família. Mas a heterossexualidade não, como princípio de normalidade, pode prosseguir tranquilamente na esfera pública, visto que é preceito da normalidade. Assim, do plano simbólico do não se deve falar, passa-se ao plano coercitivo, da proibição de falar. Os estudos de gênero, então, não são vistos como uma possibilidade de redução às violências e questionamentos sobre a produção de diferenças, mas sim como um dogma ideológico que subverteria a ordem supostamente natural ao qual as crianças estariam imersas, como se pensássemos elas seres não pensantes e não sexuados. O currículo atual aporta-se nos princípios de que existe um ponto de normalidade, uma verdade objetiva que o rege, e com isso demarca também os anormais nesse escopo, mesmo quando eles não são citados, se fala deles. Refletimos então sobre um currículo atual aportado em uma pedagogia das diferenças, que parte do princípio de identidades singulares, complexas, no qual todos e todas apresentam diferenças, mas sem um ponto de normalidade. O que nós queremos é superar a ideia de educação apenas para discutir as construções culturais, sociais, históricas das verdades, mas de pensar no pensável, de desconfiar das verdades prontas. Nós precisamos abandonar o currículo cínico da moral, aquele que define o que é normal ou anormal, certo ou errado, e buscar estabelecer um meio a mecanismos coercitivos, possibilitando a produção de um currículo ético, que se pergunte quais efeitos são produzidos a partir de nossos atos, o que estamos fazendo ao outro e a nós mesmos. Dessa forma, não temos o intuito de fechar esse trabalho, mas sim convidar aos que têm a coragem da verdade, com seus cinismos, a abri-lo. Agradeço a atenção de todos e todas, de fechar esse trabalho, mas sim convidar aos que têm a coragem da verdade, com seus cinismos, a abri-lo. Agradeço a atenção de todos e todas, deixo aqui o meu contato para uma comunicação. Obrigada.